Esta semana, pesquisadores anunciaram uma descoberta fantástica. Fantástica e complicada a beça. Eles detectaram ondulações no tecido que forma o nosso universo. Esse fenômeno foi previsto pelo alemão Albert Einstein há 100 anos e abre uma nova era para a astronomia. 11 segundos desse som mudaram para sempre a física. O anúncio foi feito quinta-feira passada. Ladies and gentlemen. Senhoras e senhores, detectamos ondas gravitacionais. Gravitational waves. Ouvir esse barulho, segundo os cientistas, é um feito tão importante quanto o dia em que Galileu Galilei apontou um telescópio para o céu e descobriu o que existia além do nosso mundo. A das ondas gravitacionais prova que o físico alemão Albert Einstein estava certo na sua explicação sobre como o universo funciona. Uma explicação pensada há exatos 100 anos e que batia de frente com as ideias de um outro físico famoso, Isaac Newton. O espaço para o Newton é um espaço plano, rígido e indeformável. O espaço-tempo do Einstein é flexível. Espaço-tempo é como se fosse o tecido que forma o universo. E é exatamente um tecido que vamos usar para explicar essa história. O universo do Newton, ele é plano, é rígido. Se você colocar um objeto, um planeta nesse espaço, ele tende a ficar parado. Se ele se mover, ele vai tender a se mover em linha reta. Mesmo que seja um objeto muito mais pesado que um planeta, por exemplo, uma estrela. Se eu colocar um outro objeto, um planeta, perto do Sol agora, Newton falou o seguinte: o Sol e o planeta vão sofrer uma força de atração gravitacional. É como se houvesse um barbante, esse barbante é a força da gravidade. Isso aqui é o espaço-tempo do Albert Einstein. Se eu pegar um objeto leve e colocar nesse espaço-tempo, você não vai notar muita diferença. Ela vai andar em linha reta. Perfeito? O que acontece com o espaço-tempo, se a gente colocar algo muito pesado, por exemplo, uma estrela, um buraco negro, o Sol, no espaço-tempo ele fica deformado. Se esse objeto, um planeta, estiver se movendo, girando, forma-se a órbita dos planetas em torno do Sol. Isso aqui é a teoria gravitacional do Einstein. Mas o que os cientistas descobriram? Se nós tivermos um objeto parado no espaço-tempo, a gente já sabe que ele deforma um pouquinho. No entanto, se ele participar de algum evento impactante, ele conseguirá gerar ondas, mais ou menos como essa bolinha. Ao cair, quanto mais impactante é o evento, mais forte é a onda e, portanto, ela pode ser mais facilmente detectada. Foi o que aconteceu. Instrumentos muito delicados, muito precisos, conseguiram detectar as fraquíssimas ondas de dois buracos negros colidindo. Imagine que essas bolas azuis são dois buracos negros. Quando elas se chocam, formam-se as ondas gravitacionais. No mundo real, essas ondas foram detectadas nesse observatório, nos Estados Unidos. Esse túnel de concreto pode parecer comum, mas ele é bem feito até demais. É absolutamente reto, não tem a menor variação e foi construído nesse lugar isolado, na costa oeste dos Estados Unidos, distante de tudo que pode produzir ruído ou vibração. Dentro do túnel há um tubo longo de 4 quilômetros de extensão. Na base, o tubo é conectado com um outro, idêntico, que sai daquela direção. Os dois tubos formam um ângulo reto, assim. Esse túnel, que parece comum por fora, é o que protege o instrumento de medição mais preciso que o ser humano já construiu. O cientista-chefe Michael Landry nos leva para ver o LIGO, a sigla em inglês para Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria Laser. Temos que cobrir os sapatos e o cabelo para não deixar partículas no ar. O funcionamento do LIGO não é complicado. O que faz a diferença é a precisão. Raios lasers gerados aqui são divididos nas duas direções por um vidro polarizado e percorrem o interior de cada tubo. 4 quilômetros adiante, espelhos superpolidos refletem os lasers de volta. Os espelhos nunca se mexem,
são os objetos mais estáveis da Terra. Quando o LIGO está funcionando, o resultado normalmente é nenhum. Os lasers percorrem os tubos, são refletidos pelos espelhos e retornam exatamente na mesma frequência. Nada mais acontece. Mas tudo isso muda quando o equilíbrio é alterado por uma onda de força passando pela Terra. Mesmo que a onda seja tão fraca que produz uma vibração ínfima, 1 bilhão de vezes menor do que o diâmetro de um átomo. E foi exatamente isso que o LIGO conseguiu detectar. Uma onda gravitacional causada pela colisão de buracos negros. Fred Raab, o diretor do LIGO, trabalhou durante décadas para comprovar a teoria de Einstein. Para ele, a onda gravitacional que foi detectada é apenas o passo inicial. Se estivéssemos escutando o que acontece em uma floresta, esses 2 buracos negros que colidiram seriam animais pequenos. No centro de galáxias existem buracos negros bilhões de vezes maiores. São os elefantes do universo. Um dia, ele diz, vamos ouvir o som dessas imensas energias. Em pouco tempo, os cientistas vão contar com mais uma ajuda na detecção de ondas gravitacionais. A sonda espacial LISA Pathfinder, que foi lançada no fim do ano passado, deve começar a operar em março. Mas o que isso significa? Será que dá para dizer que em breve viajaremos pelo espaço num piscar de olhos? Ou pelo tempo? Não. Isso ainda é fantasia. Se existisse máquina do tempo, hoje poderiam estar aqui nesse hall turistas do futuro. O físico Odílio Aguiar, que participou do projeto ao lado de outros 6 brasileiros, explica. Por enquanto, o impacto da descoberta atinge apenas cientistas. É uma nova era da astronomia. É o início da astronomia de ondas gravitacionais. A gente vai começar a escutar o universo. Fred Raab diz que éramos como uma pessoa surda, vendo uma banda tocar e gente dançar sem conseguir ouvir som nenhum. Imagine se essa pessoa, de repente, conseguisse ouvir tudo. Imagine a diferença.